Oi, gente, tudo bem com vocês? Que as bênçãos de Deus estejam sobre a tua vida, que é nesse dia tão maravilhoso que o Senhor preparou para cada um de nós. Possamos louvar, exaltar e glorificar o seu nome, em nome de Jesus Cristo. Que passando aqui mais uma vez para juntos meditarmos no texto da palavra de Deus. E o texto que eu quero meditar com vocês está no livro de Gálatas, no capítulo 4, a partir do versículo 28, que diz assim: Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. E naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro como o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Nós somos aqui o apóstolo Paulo pegando da linhagem, da promessa de Deus, que todas as famílias seriam benditas em Abraão, em Isaac, em Jacó, e trazendo isso para nós, é algo que nós conquistamos através da fé em Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. A Bíblia diz aqui também a respeito de algo espiritual, que aquele que anda na carne luta contra aquele que anda no Espírito. Ou, olhando para a nossa vida, se nós andarmos muito mais na carne, na escravidão, nós vamos agradar muito mais a carne do que agradar a vida espiritual, do que agradar ao Senhor. E aí ele diz aqui, olha, como assim como foi feito lá no passado, assim tem que ser feito. É preciso mandar embora da nossa vida a vida de escravidão, a mentalidade de escravo, para viver uma mentalidade de livre, de abençoado, de filho do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Queridos, e logo mais abaixo, diz assim também no capítulo 5, versículo 1, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Portanto, permanecer firmes e não deixai submeter novamente ao jugo de escravidão. Ouça bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhe serve. Caso se deixe assim novamente ter a mentalidade de escravo, Cristo de nada serve. Querido, o tempo está passando, há muitas pessoas que acreditam sim em Jesus Cristo, mas não têm dado credibilidade àquilo que ele nos ordenou como seu princípio, como a sua palavra, como direcionamento para a vida de um povo que foi chamado para a liberdade, um povo que foi chamado para viver uma vida espiritual. Muitas pessoas estão deixando esses princípios de lado, querendo viver nos seus próprios conceitos, nos seus próprios achos, e não é isso que a palavra de Deus nos ordena, não é isso que a palavra de Deus nos ensina. É preciso sim renunciar tudo aquilo que desagrada ao Senhor, é preciso deixar de lado uma vida, uma mentalidade de escravo, de viver debaixo do jugo, de viver debaixo de pecado e vivendo de qualquer forma sem lutar contra essa escravidão, contra esse pecado, para vivermos uma vida espiritual. Para viver uma vida espiritual, queridos, é preciso renúncia, é preciso uma luta, é preciso deixar as coisas do passado para trás, para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem prometido para a nossa vida. O apóstolo Paulo está dizendo aqui: se você não permitir que a circuncisão chegue até você, aí Cristo não tem valor nenhum na tua vida. Quando ele fala da circuncisão, ele está falando de uma aliança que os judeus havia antigamente, que consagrava a sua vida ao Senhor. E o que Paulo está dizendo para nós é: se você não assumir uma aliança, um compromisso com a palavra de Deus, com Cristo, de nada serve você orar, de nada serve você estar até mesmo da igreja, de nada serve você falar: ah, eu sou um bom cristão, um bom crente. Não. Um bom cristão é aquele que guarda os princípios e entende que ele foi livre, que ele foi restaurado para andar segundo a vontade do Espírito, para obedecer a palavra do Senhor, para andar nos princípios espirituais que a Bíblia nos orienta. É preciso isso, queridos. Estamos vivendo um tempo onde a humanidade, os pensamentos humanos, humanistas, estão se retornando para até mesmo dentro da igreja, influenciando a nossa fé. Irmãos, o homem e a mulher de Deus que entende que é através da obediência
que através dos princípios que nós vamos viver o sobrenatural, que nós vamos viver o cuidar de Deus na nossa vida. O Senhor nos chamou para sermos livres, não para estarmos debaixo mais de pecado, não para estarmos mais debaixo de julgo, não para estarmos mais debaixo de condenação. Olha, o apóstolo Paulo orienta, usando aqui uma linguagem de algo que aconteceu lá no Velho Testamento, e agora utilizando como simbolismo, dizendo que a mentalidade, que a vida de escravidão tem que ser tirada, lançada fora da nossa vida, para vivermos uma vida diante da presença de Deus através do Espírito Santo. Queridos, Deus ele é maravilhoso. Quando ele envia o Espírito Santo, ele sabe o que ele está fazendo. Ele está enviando o Espírito Santo para nos ajudar. Ajudar o quê, pastor? A sermos melhores. Homens e mulheres que vão obedecer ao Senhor. Ajudar o quê? Na nossa fé, na nossa conduta de vida. Ajudar no quê, pastor? Na nossa experiência com Deus. De formar em nós algo genuíno que possa nos levar ao caminho do céu. E é isso que nesse dia que eu quero meditar com você. Não permita que a palavra de Deus e tudo aquilo que vocês têm experimentado do Senhor seja em vão. Seja em vão o tempo de igreja, seja em vão o tempo de oração. Muitas vezes nós passamos alguns minutos de oração, mas logo depois, porque ainda há uma mentalidade escrava, ainda há uma mentalidade mundana em nós, perdemos tudo aquilo que nós conquistamos em 1 hora, em 2 horas de oração. Deus quer nos levar a algo novo. Deus quer nos levar a uma espiritualidade real, de experimentar o seu poder. E é isso que devemos buscar. Não a escravidão. Nós somos livres, livres para adorar o Senhor, para servir a Ele, livres para dizer não ao pecado, livres para lutarmos contra toda carnalidade que possa nos afastar da presença de Deus. E meu irmão, minha irmã, a minha oração é que nós possamos cada vez mais experimentar a glória do Senhor. A minha oração é que cada vez mais possamos viver a promessa que o Senhor tem para a nossa vida, porque breve Ele voltará. Voltará a buscar os seus fiéis, voltará a buscar aqueles que lutaram contra a carne para vivermos uma vida no Espírito em obediência ao Senhor. Voltará para buscar aqueles que se arrependeram dos seus erros, dos seus pecados. Voltará para buscar aqueles que têm lutado contra o mundo, contra a escravidão do inimigo, para sermos livres, para sermos adorador em nome de Jesus Cristo. Aí o texto diz lá no capítulo 5, versículo 22, versículo 2, ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro que todo homem que se deixar circuncidar, que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Aquele que tem uma aliança com Deus, ele assume um compromisso de andar segundo os seus princípios. E é isso que nós precisamos entender. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, e ande segundo aquilo que a palavra do Senhor te orienta. E tudo vai dar certo. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, ele falando desses dois reinos espirituais, no Gálatas capítulo 6, ele fala, olha, o que eu planto na carne, eu vou colher na carne. O que eu planto no Espírito, eu vou colher no Espírito. E é isso. Que o Senhor possa revelar isso ao teu coração. Que o teu compromisso, a tua aliança com Deus seja renovada em todo o tempo. É o que eu desejo. E oro para que isso seja formado em mim e também em você. Que Deus te abençoe, fique na paz. Até a próxima, permitindo o Senhor.